27 de abril. Sepultado. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. João 19, versículo 41 e 42. O Evangelho de João nos diz que perto do local da crucificação havia um jardim. A palavra grega para jardim é quepos e se refere a qualquer jardim com árvores e especiarias. Pode também ser traduzida como um pomar. A mesma palavra é usada em João 18, versículo 1, para descrever o jardim de Getsêmani, que era um pomar de oliveiras. Todos os 4 evangelhos sugerem que esse sepulcro ficava próximo ao lugar onde Jesus foi crucificado, mas João 19, versículo 42 diz: por estar perto o túmulo. A palavra perto é a palavra grega agos, que significa próximo. A maioria das crucificações era feita ao longo de uma estrada. Evidentemente, esse jardim estava localizado em um lugar semelhante a um pomar, logo abaixo da estrada onde Jesus fora crucificado. João 19, versículo 41, nos diz que no jardim havia um sepulcro novo no qual ninguém tinha sido ainda posto. A palavra novo é a palavra grega kainos, que significa novo ou não usado. Isso não significa necessariamente que o sepulcro tivesse sido feito recentemente, mas sim que era um túmulo nunca antes usado. E em função disso, João escreve: no qual ninguém tinha sido ainda posto. Mateus, Marcos e Lucas registram que aquele sepulcro pertencia a José de Arimateia, sugerindo ser o sepulcro que ele havia preparado para o seu próprio sepultamento. O fato de ser um sepulcro aberto numa rocha, Mateus 27, versículo 60, Marcos 15, versículo 46 e Lucas 23, versículo 53, confirma a riqueza pessoal de José de Arimateia. Somente a realeza ou os indivíduos ricos tinham condições financeiras para ter seus sepulcros escavados em uma parede de pedra ou na encosta de uma montanha. Homens mais pobres eram sepultados em túmulos simples. A palavra aberto, que aparece em Mateus, Marcos e Lucas, provém da palavra grega laxeuo, que significa não só escavar, mas também polir. Isso indica que se tratava de um sepulcro especial, altamente desenvolvido, refinado ou esplêndido e caro. Isaías 53, versículo 9, havia profetizado que o Messias seria sepultado no sepulcro de um rico, e a palavra laxeu sugere enfaticamente ser esse realmente o caro sepulcro de um homem muito rico. João 19, versículo 42 diz: depositaram o corpo de Jesus. A palavra depositaram provém da palavra titime, que significa assentar, deitar, colocar, depositar ou colocar no lugar. Na maneira usada aqui, retrata a colocação cuidadosa e atenciosa do corpo de Jesus em seu lugar de descanso dentro do sepulcro. Lucas 23, versículo 55, nos diz que, após o corpo de Jesus ser colocado no sepulcro, as mulheres que vieram com ele da Galileia viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. A palavra viram, em grego, é theaomai, da qual se originou a nossa palavra teatro. A palavra theaomai significa observar, ver inteiramente ou olhar atentamente. Isso é muito importante porque prova que as mulheres inspecionaram o sepulcro, observando o cadáver de Jesus para ver se ele havia sido colocado no lugar de forma honrosa. Marcos 15, versículo 47, identifica essas mulheres como Maria Madalena e Maria, mãe de José,
e diz que essas mulheres observavam onde ele foi posto no sepulcro. O tempo imperfeito é usado no relato de Marcos, alertando-nos para o fato de que essas mulheres dispuseram de tempo para assegurarem-se de que Jesus estava colocado ali de maneira adequada. A frase poderia ser traduzida assim: elas contemplaram cuidadosamente onde ele foi colocado. Se Jesus ainda estivesse vivo, aqueles que o sepultaram saberiam disso, porque dispuseram de um tempo substancial no preparo de seu corpo para o sepultamento. Então, após seu cadáver ter sido depositado no túmulo, eles permaneceram ali, verificando mais uma vez para ver se o corpo foi tratado com o maior amor e atenção. Tendo-se certificado de que tudo havia sido feito corretamente, José de Arimateia, rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Mateus 27, versículo 60, Marcos 15, versículo 46. Era raro encontrar uma entrada de pedra em um sepulcro judeu nos tempos bíblicos. A maioria dos sepulcros judeus tinham portas com determinados tipos de dobradiças. Uma pedra grande rolada diante do sepulcro seria muito mais difícil de ser removida, tornando mais permanente o local do sepultamento. Entretanto, os principais sacerdotes e os fariseus não estavam tão certos de que o local estava seguro. Temendo que os discípulos de Jesus fossem roubar o corpo e alegar que Jesus havia sido ressuscitado, os líderes judeus foram a Pilatos e disseram: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Mateus 27, versículos 63 e 64. Quando os principais sacerdotes e os fariseus pediram que o sepulcro seja guardado, a palavra grega esfragizo é usada. Essa palavra descrevia um selo legal que era colocado nos documentos, cartas, pertences ou, nesse caso, um sepulcro. Seu objetivo era autenticar que o item selado havia sido devidamente inspecionado antes de lacrado e que todo o conteúdo estava em ordem. Enquanto permanecesse intacto, o selo garantia que o conteúdo estava são e salvo. Nesse caso, a palavra esfragizo é usada para significar a lacração do sepulcro. Com toda a probabilidade, trata-se de uma corda que era esticada sobre a pedra na entrada do sepulcro e então selada nas 2 extremidades pelas autoridades legais de Pilatos. Antes, porém, de selarem o sepulcro, essas autoridades seriam primeiramente obrigadas a inspecionar o interior do sepulcro para verem se o corpo de Jesus estaria em seu lugar. Depois de garantir que o cadáver estaria onde deveria estar, rolariam a pedra de volta para o seu lugar e então selariam o sepulcro com o selo oficial do governador de Roma. Após ouvir as suspeitas dos principais sacerdotes e dos fariseus, disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Mateus 27, versículo 65. A palavra guardai é a palavra grega custódia, da qual recebemos a palavra custodiante. Esse era um grupo de 4 soldados romanos, cujo turno mudava a cada 3 horas. As trocas de turno garantiam que o sepulcro seria guardado 24 horas por dia por soldados acordados, atentos e totalmente alertas. Quando Pilatos disse: aí tendes uma escolta, uma tradução melhor seria: vejam, eu estou lhes dando um grupo de soldados, levem-nos e guardem o sepulcro.
Mateus 27, versículo 66 diz: Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Sem perder tempo, os principais sacerdotes e os anciãos se apressaram em direção ao sepulcro com seus soldados destacados pelo governo e os funcionários especiais designados para inspecionar o sepulcro antes de lhe aplicarem o selo de Pilatos. Após ter sido feita uma inspeção completa, a pedra foi recolocada no lugar e os soldados montaram guarda para proteger o sepulcro contra qualquer pessoa que tentasse tocá-lo ou remover seu conteúdo. A cada 3 horas, novos guardas chegavam para substituir os anteriores. Esses soldados armados guardavam a entrada do sepulcro de Jesus tão firmemente que ninguém teria sido capaz de se aproximar dele. O propósito do selo era autenticar que Jesus estava morto. Portanto, podemos saber que seu corpo foi cuidadosamente inspecionado novamente como prova da morte. Não há dúvida de que Jesus estava morto, porque ele foi examinado repetidamente, mesmo já deitado no sepulcro. Alguns críticos alegaram que o corpo de Jesus foi inspecionado somente por seus próprios discípulos e que eles poderiam ter mentido em relação a ele estar morto. Todavia, o corpo de Jesus foi examinado também por um funcionário do tribunal de Pilatos. Também podemos ter razoável certeza de que os principais sacerdotes e os anciãos que acompanharam os soldados ao local do sepultamento exigiram o direito de também verem o seu cadáver, para que pudessem confirmar que ele estava verdadeiramente morto. A saída de Jesus daquele sepulcro, vários dias depois, não foi um embuste ou uma história inventada. Além de todas as pessoas que o viram morrer na cruz, os seguintes indivíduos e grupos certificaram de que seu cadáver estava no sepulcro antes de a pedra ser permanentemente selada por um funcionário do tribunal romano. José de Arimateia o colocou cuidadosamente no interior do sepulcro. Nicodemos ofereceu as soluções de embalsamamento, ajudou a embalsamá-lo e ajudou José de Arimateia a colocá-lo em seu lugar no sepulcro. Maria Madalena e Maria, a mãe de José, examinaram amorosamente seu corpo e contemplaram cuidadosamente todos os aspectos do local do sepultamento para se assegurarem que tudo havia sido feito de maneira adequada e respeitosa. O funcionário oficial de Roma ordenou que a pedra rolasse para trás. Então, entrou no sepulcro e examinou o corpo de Jesus para se certificar de que era Jesus e de que ele estava realmente morto. Os principais sacerdotes e os anciãos entraram no sepulcro com um funcionário oficial de Roma para poderem ver o cadáver de Jesus e por fim às suas preocupações de que ele houvesse de alguma maneira sobrevivido. Os guardas romanos verificaram o conteúdo do sepulcro porque queriam ter a certeza de saber que um corpo estava lá. Eles não queriam estar guardando um sepulcro vazio que mais tarde seria usado como uma afirmação de ressurreição, enquanto eles seriam culpados pelo desaparecimento do corpo de Jesus. Após todas essas inspeções terem sido completadas, o funcionário oficial de Roma ordenou que a pedra fosse rolada de volta ao seu lugar, enquanto os principais sacerdotes, os anciãos e os guardas romanos observavam. Ele lacrou o local, aplicando-lhe o selo do governador de Roma. Independentemente desses esforços para proteger o local e manter Jesus dentro do sepulcro, era impossível à morte mantê-lo preso. Ao pregar no dia de Pentecostes, Pedro proclamou ao povo de Jerusalém: Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte,
porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Atos 2, versículo 23 e 24. Hoje, o sepulcro em Jerusalém está vazio porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. Agora, ele está sentado em seu trono à direita do Pai, nas alturas, onde vive eternamente para interceder por você e por mim. Hebreus 7, versículo 25. Como ele se tornou o seu sumo sacerdote e vive para interceder por você, não há necessidade de você lutar sozinho. Jesus está sentado à direita do Pai, esperando que você vá ousadamente a Ele em busca de ajuda e auxílio. Não há montanha que Ele não possa mover, por isso, vá até Ele hoje para tornar os seus pedidos conhecidos. Repita esta oração comigo. Senhor, eu me recuso a continuar lutando na minha força, agindo como se eu fosse capaz de lidar sozinho com todos os problemas e desafios que encontro em minha vida. Tu foste ressuscitado dos mortos para te tornares o meu sumo sacerdote. Eu lamento pelos tempos em que tu esperaste em vão que eu fosse a ti porque demorei, pensando que não precisava da tua ajuda. A partir deste momento, estou mudando isso em minha vida. E quando tiver uma necessidade, irei diretamente a ti porque tu estás esperando para me ajudar. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita esta confissão de fé. Declaro ousadamente que Jesus é o meu sumo sacerdote e que ele me ouve quando eu oro. Eu vou até ele e lhe falo sobre as minhas necessidades e os meus desafios, e ele me responde. Ele me dá força, poder, sabedoria e toda a orientação de que necessito para tomar decisões acertadas e fazer escolhas corretas. Como resultado da ajuda de Jesus, eu sou forte, sou sábio, tomo decisões corretas e faço escolhas corretas em minha vida hoje. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita comigo nestas questões. Quanto tempo faz que você contemplou verdadeiramente o fato de Jesus ter morrido e sido sepultado em um sepulcro selado? Que efeito essa verdade tem em sua vida? Você realmente tem em seu coração uma revelação de que Jesus morreu e foi ressuscitado dos mortos? Você consegue imaginar o que ocorreu naquele lugar de sepultamento no dia em que a vida veio inundar o seu cadáver e ele foi removido fisicamente dos laços da morte? Você está lutando sozinho com seus problemas ou se volta para Jesus, o seu grande sumo sacerdote, a fim de buscar ajuda para todos os seus problemas ou desafios? Você tem alguma necessidade específica que deveria ser levada a Ele neste momento? Obrigado por se juntar a nós nessa jornada diária de reflexão. Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional e inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.